Olá, meus queridos, muito bom dia. Eu sou o professor Alex e essa aula é para corrigir as duas primeiras correções que foi mandado para vocês com atividade, beleza? Então vamos lá. Aqui é a nossa aula de resolução. O conteúdo é concentração comum. Antes da gente entrar na correção das questões, a gente vai estar aplicando aí, mostrando para vocês a definição e uma breve revisão sobre concentração comum, para iluminar ainda quem está com um pouco de dificuldade. Então vamos lá. Definição: a medida da quantidade de um determinado soluto dissolvido em um volume de solução é denominada de concentração comum. Ou seja, concentração comum é o cálculo da proporção do soluto sobre o meu solvente. Logo, a gente tem uma equaçãozinha para expressar concentração comum, que seja concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Logo, a gente sabe que soluto mais solvente é igual a solução. Ou seja, para a gente formar uma solução, a gente sempre tem que dissolver um soluto no solvente. Um exemplo de soluto: o sal de cozinha, o açúcar de cozinha. Um tipo de solvente: a água. A água é um excelente solvente, entendido? Então vamos lá. Como a gente sabe, existe dois tipos de soluções. E a gente tem que saber em qual tipo de solução que é aplicado concentração comum. Ou seja, a gente tem a solução heterogênea e a solução homogênea. Bom, professor, mas eu não sei o que é uma solução heterogênea e nem uma solução homogênea e nem sei diferenciar uma da outra. Então vamos lá, revisão básica. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo e explicar a definição de solução homogênea e heterogênea, entendido? Aqui, no nosso primeiro exemplo, a gente tem água mais óleo. Quando a gente tentar misturar água mais óleo, a gente vai observar que o nosso recipiente ele vai ficar com duas fases. O que seria essa fase? Seria a primeira substância e a segunda substância. Ou seja, a gente ia conseguir distinguir uma substância da outra a olho nu. Ou seja, solução heterogênea. Por quê? Porque a gente consegue diferenciar a olho nu as duas substâncias, entendido? Você pode pegar e tentar repetir esse experimento na sua casa. Você pega um copozinho americano de 200 ml, coloca água, que é o solvente, e depois tenta aplicar óleo. E você vai observar que vai ficar com duas fases. Vai ficar com a água embaixo e com óleo em cima. E você vai conseguir diferenciar olho nu essas duas substâncias, entendido? Então, logo, é solução heterogênea, porque você consegue diferenciar as substâncias a olho nu. Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Você tem um recipiente com água mais sal. Ou seja, você pega sal e coloca no recipiente com água. Logo você vai observar, assim que você dissolver o sal na água, você vai observar que você não consegue diferenciar a olho nu aqui quem é a água e quem é o sal. Você olhando, você pode pegar e repetir esse experimento aí na sua casa. Pega um copo de água e mistura sal de cozinha, e dissolve ele. Logo, você tenta diferenciar quem é a água e quem é o sal nessa solução. Logo, você vai observar que você não consegue distinguir a olho nu quem é a água e quem é o sal. Se você não consegue distinguir, é porque é uma solução homogênea, entendido? Preste muito bem a diferença da solução heterogênea e da solução homogênea. Aqui eu consigo distinguir a gente consegue distinguir as substâncias a olho nu, e aqui a gente não consegue distinguir a substância a olho nu. Nessa solução aqui tem água e sal, mas aqui olhando para essa solução você não consegue diferenciar quem é água e quem é o sal, ou seja, solução homogênea. Entendido até aqui? Se você entendeu os conceitos até aqui, então vamos para a resolução das questões. Vamos corrigir as questões. Então vamos lá. Bom, para qualquer resolução de questão, para qualquer uma, principalmente que envolve matemática, português, qualquer tipo de questão, você tem que realizar uma leitura atenciosa, você tem que analisar
quem a questão pede e quais dados a questão disponibiliza para você encontrar o resultado da questão e o meio que você deve utilizar para chegar na resposta final. Entendido? Então vamos lá para uma breve leitura. Questão 1. Se prepararmos uma solução utilizando 45 gramas de sacarose, que é o açúcar, em 750 ml de água, qual será a concentração comum em gramas por litro dessa solução após o fim do procedimento? Bom, vamos lá. Quem a questão está pedindo? A questão está pedindo a concentração comum. Vale observar que ele já define as unidades de medida da concentração comum. Independente do valor, ele já define a unidade de medida. Então vamos lá. Para nós, ele disponibiliza o volume, a massa do nosso soluto, que é 45 gramas de açúcar, e o volume do solvente, que é 750 ml de água. Já que a gente tem os dados e sabe o que ele está pedindo, a gente isola aqui no cantinho esses dados, beleza? Logo a gente observa aqui, ó, concentração comum é igual ao X, que a gente não sabe quem é ainda, mas a gente já sabe as unidades de medida que ele quer, entendido? Então vamos lá, a gente tem massa que ele disponibilizou na questão, que são 45 gramas, e o volume, que é 750 ml. Logo, que meio a gente deve utilizar para encontrar a concentração comum? A gente deve utilizar aquela primeira equaçãozinha que a gente viu lá no início, que é a concentração comum, que é igual a massa dividido pelo volume. Massa de quem? Massa do soluto dividido pelo volume total da solução. Bom, se a gente observar, a gente já tem os dados e a gente já sabe quem ele está pedindo. A gente já pode aplicar esses dados na questão? Ainda não. Por quê? Se você observar, a questão ela pede que o volume esteja em litros, mas o volume que a questão disponibilizou, ele está em ml. Ou seja, antes da gente aplicar na fórmula, a gente tem que transformar ml para litros. O que a gente faz? A gente tem uma relação matemática em que a gente sabe que 1 litro de ar, ou que 1 litro é igual a 1000 ml. Aqui. Já que a gente sabe isso, a gente pode aplicar uma equação, uma regra de 3 e descobrir quem é o 750 ml em litros. Ou seja, a gente pode descobrir esse volume aqui em litros. A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o passo a passo aqui para que vocês entendam. Então vamos lá. Já que a gente tem aquela relação que 1 litro está para 1000 ml, a gente pode aplicar uma regrinha de 3, ou seja, a gente diz que X está para 750 ml. Já que a gente quer saber o volume de 750 ml em litros, a gente vai fazer o seguinte, a gente aplica a regra de 3. X a gente multiplica por 1000 ml e 1 litro a gente multiplica por 750 ml. Logo, vai ficar dessa forma, X multiplicado por 1000 ml, que é igual a 750 ml multiplicado por litros. Ou seja, esse pontozinho na matemática, ele significa multiplicação, beleza? Ou seja, não estranhe. Bom, então para a gente descobrir o volume da solução em litros, a gente precisa isolar o X. De que forma? A gente tem o X, o 1000 ml que está multiplicando, passa para o lado da igualdade dividindo. Entendido? Regra básica da matemática. Então vamos lá. X é igual a 750 ml vezes litro dividido por 1000 ml. Vamos lá para uma jogada. Uma regra básica também. Como a gente sabe lá na matemática, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. E 1 multiplicado por outra coisa é a outra coisa. Entendido? Ou seja, vamos aqui. A gente tem ml em cima multiplicando e a gente tem ml embaixo dividindo. A gente pode dividir ml por ml, que vai dar 1. Entendido? Ou seja, 1 dividido para 1 é 1. 2 dividido para 2 é 1. 10 dividido para 10 é 1. A dividido para A é 1. B dividido para B é 1. Logo, ml dividido para ml é 1. Logo, vai ficar 750 litros dividido para 1000. Aqui a gente já pode realizar a divisão.
que vai resultar num volume em litros de 0,75. Entendido? Bom, para ser mais rápido, se você, professor, isso para descobrir o volume em litros dessa forma dá muito trabalho. Bom, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o volume que a questão está dando e dividir por 1000. Você não precisa realizar esse passo, você já descobre o volume em litros. Entendido? Se você achou que aquele passo é muito difícil, tipo assim, muito complexo, você pode fazer o seguinte: você pega a sua quantidade em ml e divide para 1000, que vai dar o volume em litros. Entendido? Eu só fiz aquilo para mostrar o passo a passo, para depois, se vocês tiverem dificuldade, vocês entenderem de onde vem o porquê, do porquê que se transforma assim em ml para litros. Entendido? Ou seja, se eu quiser transformar qualquer quantidade em ml para litros, eu pego essa quantidade, divido por 1000, que vai dar em litros. Entendido até aí? Beleza, então vamos lá. Agora que a gente transformou o nosso volume da solução, o volume do nosso solvente para litros, a gente agora pode aplicar na nossa equação. De que forma? Então vamos lá. A gente tem a concentração comum e aqui em cima fica a massa do soluto. Quem é a massa do soluto? É a massa da sacarose, é 45 gramas. Então a gente substitui aqui em cima. E quem é o volume da solução? Bom, a questão ela não define quem é o volume da questão ou quem é o volume da solução, mas ela define o volume da água, que é o volume do solvente. Já que ela não disponibilizou nenhum outro dado, a gente considera que o volume da água é o volume total da solução. Entendido? A gente só considera o volume do solvente como o volume total da solução quando a questão não disponibilizar nenhum outro dado sobre o volume da solução. Entendido? Então a gente pode pegar 0,75 litros e substituir aqui no volume da solução. Logo vai ficar a concentração comum, que é igual a 45 gramas de sacarose dividido por 0,750 litros de água, que é o volume da solução. A partir daqui, a gente observa que o nosso resultado de concentração vai ser em gramas por litro. E já é a gramas e o litro que a questão já define, a unidade de medida que a questão já define. Bom, um ponto importante, qualquer tipo de questão, sempre trabalhem com a unidade de medida, nunca se esqueçam. Se mesmo que você acerte o valor e não coloque a unidade de medida, a questão é considerada errada, beleza? A unidade de medida serve para dimensionar o nosso valor, entendido? Isso é muito importante. Então vamos lá. Já que a gente já armou a equação, a gente pode realizar a divisão. 45 gramas dividido para 0,75 litros, que vai dar a concentração igual a 60 gramas por litro. Ou seja, o valor da questão era 60 e a unidade de medida gramas por litro. Entendido até aqui? Bom, a gente encontrou que a concentração comum da questão é 60 gramas de sacarose por litros. Essa é a concentração da nossa questão. Entendido? Como a gente viu lá no começo, concentração comum, ele serve para demonstrar de forma quantitativa a proporção do soluto, da quantidade do soluto para o volume da solução. Entendido até aqui? Beleza? Sem dificuldades. Se você tem dificuldades, volta no começo do vídeo e faz o passo a passo junto comigo a mesma questão, até que você entenda cada etapa da questão. Entendido? Beleza? Vamos para a próxima. Segunda questão. Vamos lá. O que a gente deve realizar para resolver essa questão? Primeiro a gente vai fazer a leitura minuciosa da questão, vai realizar os dados que a questão está disponibilizando e ver quem ela está pedindo, para depois a gente escolher o meio mais adequado para encontrar a resposta dessa questão. Então vamos lá. Se encontrarmos em um laboratório de química um frasco com 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio e concentração igual a 250 gramas por litro, qual será a massa de NaCl dissolvido nesses 200 ml de solução? Vamos lá.
quem a questão está pedindo aqui? A questão está pedindo a massa de NaCl. Quem é NaCl? É o sal. Que tipo de sal? Aquele sal de cozinha que você tem em casa, beleza? E é o sal dissolvido em água, porque ele diz aqui em cima. Se encontrarmos em um laboratório de química um frasco com 200 ml de uma solução aquosa, você se lembra lá do que o professor Dorival disse? Qualquer soluto dissolvido, ou seja, qualquer soluto dissolvido em água é considerado uma solução aquosa. Por quê? Porque o soluto foi dissolvido em água. Entendido? Então vamos lá. A questão está pedindo a massa do nosso soluto. Quem é o soluto? É o sal. Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem que analisar quais são os outros dados que a questão está disponibilizando, entendido? A gente sabe quem a questão está pedindo e agora a gente tem que saber quem a questão está disponibilizando. Bom, então vamos aqui. Se a gente observar no enunciado da questão, ele está disponibilizando o volume da solução. Aqui, ó, com 200 ml de uma solução aquosa. E aqui embaixo, dissolvida nesses 200 ml de solução. Ele já define o volume total da solução. Entendido? E a gente sabe que a concentração comum dessa solução é igual a 250 gramas por litro. Então vamos lá. A gente pega um canchinho e separa os dados que ele disponibiliza para a gente. A questão está pedindo a massa. A massa do sal, que é o NaCl, que é X, é um valor X, a gente não sabe. Ele disponibiliza a concentração, que é igual a 250 gramas por litro. E o volume da solução, que é 200 ml. Agora a gente vai escolher qual meio que a gente vai utilizar para encontrar essa massa. Bom, lembrando lá no começo da revisãozinha, a gente vai utilizar a concentração comum é igual a massa dividido pelo volume. Para as medidas de concentração comum, a gente vai utilizar sempre essa equação, beleza? Então vamos lá. Bom, analisando nossos dados que a questão disponibilizou, a gente já pode aplicar na nossa fórmula? Não, porque se a gente observar, a unidade de medida do nosso volume está diferente da unidade de medida da nossa concentração comum. Ou seja, aqui está em ml e aqui está em litros. Então, o que a gente tem que fazer para poder substituir na questão, na nossa equação? A gente primeiro tem que transformar o volume da solução de ml para litros. Como a gente faz isso? Como eu mostrei para você, se você tem dificuldade no passo a passo, você pega 200 ml e divide por 1000 ml, que vai dar o volume em litros. Entendido? Ou seja, eu peguei 200 ml e dividi por 1000 ml, que deu 0,2 litros. Então vamos lá. Já que a gente já transformou o volume de ml para litros, a gente observa que a unidade de medida do volume está equiparado à unidade de medida da concentração comum. Logo, a gente pode aplicar os dados na nossa questão. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente traz aqui a nossa equação para cá. Tem concentração comum, que é igual a massa dividido pelo volume. Logo, se a gente substituir concentração comum, se você observar aqui, eu substituí, ficou 250 gramas dividido por litro, que é igual a nossa massa dividido pelo nosso volume em litros, que a gente já fez o cálculozinho aqui. Se você tem dificuldade de transformar ml para litros, volte lá na primeira questão que você vai conseguir entender o porquê disso, beleza? Então a gente substitui aqui o volume em litros, a gente substituiu aqui, ó, 0,2 litros a gente substitui, que é o volume da solução. Logo, a gente observa que a gente substituiu todos os dados. Logo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um rearranjo da equação. Entendido? Ele está pedindo massa. O que a gente vai fazer? Isolar a massa. E quem está dividindo aqui, que é 0,2 litros, a gente passa para o lado da igualdade multiplicando. Regrinha básica da matemática. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a massa, que é igual a 250 gramas dividido por litro, multiplicado por 0,2 litros. Bom, agora para a gente terminar de resolver essa questãozinha aqui, gente, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem massa, que é igual a 250 gramas por litro, multiplicado por 0,2 litros. A gente vai cortar litros por litros, porque litros aqui está dividindo. E lembrando lá, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1.
Logo, a gente vai ter 250 gramas multiplicado por 0,2. Lembrando que esse ponto significa multiplicação. Logo, a gente tem massa, que vai ser igual a multiplicação de 250 gramas vezes 0,2, que vai dar massa 50 gramas de NaCl, ou seja, a massa do soluto dessa questão é correspondente a 50 gramas de sal, NaCl. Beleza? Compreendido até aqui? Se você sente dificuldade, eu fiz essa aula bem detalhada. Volte ao começo do vídeo, volte à resolução da questão, da forma que a gente fez, a gente trabalhou aqui, e pratiquem. Quanto mais questões vocês resolverem, mais tempo vocês disponibilizar estudando esse conteúdo, mais fera você vai ficar. Eu considero essa questõezinha como jogos. Eu sempre considero esses desafios dessas questões como joguinhos. Eu sempre tento descobrir, sempre tento vencer as barreiras que há nessas questões. Bom, muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha ajudado aí para o aprendizado de vocês. E até a próxima e muito obrigado!